Bem, retornamos com esse PostoCast, recebendo mais uma vez Ednilton Gomes de Soares, figura de proeminência na sociedade cearense, mas que tem um diferencial. Ele, além de empresário, além de educador, além de homem público, ele tem uma dependência muito grande, que como homem público ele demonstrou. Eu vou puxar um assunto que a gente já conversou fora do ar, que quando ele foi convidado pelo governador Tasso Gereissati a assumir a Secretaria da Fazenda, como é que foi o diálogo, Tom? Foi muito interessante. Foi bom você lembrar disso, Antônio Zé. Estou no escritório, no meu, na época particular, quando disse, o doutor Tasso está querendo falar com o senhor. Você pode vir aqui no escritório? Eu marquei a hora, eu fui lá e tal. Aí cheguei lá, o Tasso disse, Ednilton, o que está fazendo da vida? Eu disse, não, estou tomando conta do colégio e das minhas coisas particulares. Por que, Tasso? Já tinha o Beach Park? Já tinha o Beach Park? Não, tinha não. Aí ele disse, por que, Tasso? Ele disse, não, porque eu estou montando a equipe, eu tinha sido recém-eleito, né? A equipe de secretários e queria te convidar para ser secretário. Da educação. Aí eu disse, de quê? Aí ele disse, secretário... finanças, não. Fazenda. Secretário da Fazenda. Eu disse, puxa, eu te falei, estava um boato aí na cidade que eu ia ser convidado para ser secretário de Educação. Aí ele disse, não, eu queria Fazenda. Porque eu já conhecia o Tasso do tempo que eu era diretor controle do Edson Queiroz. Ele era genro da dona Yolanda. Tá? E tinha contato, então, no grupo Queiroz, na realidade, era o controle. Então, como controle, eu tomava conta do planejamento financeiro, as contabilidades todas eram comigo, os relatórios para o Edson todos eu que fazia. Então, eu tinha essa função lá no grupo Queiroz e o Tasso sabia disso. Aí eu me lembro que eu disse... Sim, Tasso, me dá um tempo para eu conversar com a família, me dá um tempo para eu conversar com Deus, para ver se realmente, apontando assim para cima, né, conversar com Deus. Aí, se realmente eu posso assumir esse compromisso com você. Não, tudo bem, Ednilton, agora faz o seguinte, não demora muito não, porque se você não aceitar, eu vou ter que procurar outra pessoa. E outra coisa, não comente com ninguém não, porque senão alguém vai pensar que é um prato de subejo, porque você não aceitou. Aí não pode deixar, eu vou orar. Eles não demora muito não. Aí eu ia saindo da série e disse, Ednilton, já que tu vai falar com ele, pede por mim também. Isso é muito engraçado, e foi muito interessante. Então aí você passou, depois eu vou deixar o Beach Park para o final, a gente vai falar da parte de homem público, como foi a experiência na Fazenda, o governador assumiu, eu acho que você foi um dos mais longevos secretários da Fazenda. Fiquei 6 anos como secretário. 6 anos como secretário da Fazenda, tá? Certo. E como secretário da Fazenda também, aliás, fiquei 8 anos como secretário da Fazenda. 8 anos. Foram 6 anos foi como presidente do CONFAZ. Para quem não sabe, CONFAZ é o Conselho Nacional Fazendário. Conselho Nacional de Política Fazendária. Reúne o secretário da Fazenda do país todo e um representante do Ministério da Economia ou Fazenda. Eu fiquei de 95 a 2002. 6 anos no CONFAZ. Não, como secretário da Fazenda de 95 a 2002. Foram 8 anos. E o CONFAZ 2 anos depois. 6 anos como... Depois 2 anos que 2 anos. E como foi a tua experiência? Como é que foi o relacionamento com a política, com a administração estadual? Porque você sempre foi homem da área privada, né? Sempre. Ser secretário da Fazenda é um lugar onde você tem pressão de tudo que é lado. Pressão. Você não é admirado por ninguém, porque você vai ao cobrador, né? Cobrador. Outra coisa, era o dono do cofre do Estado, né? Tudo na sua mão. Tudo na minha mão. Então, e o governador me dava toda a autonomia, não deixa... Olha, trabalhar com Tasso Gereissati foi uma das coisas mais tranquilas do mundo. Porque ele dava total autonomia, cobrava muito, acompanhava, porque eu me reunia com ele toda semana,
para prestar conta, para dizer como estavam as coisas. Ele dava orientação. Agora, uma coisa que eu admirei muito no Tasso sempre é que, como secretário da Fazenda, ele nunca quis interferir, dizer quem deve ser fiscalizado, quem não deve ser fiscalizado. Nós tínhamos, na Secretaria da Fazenda, total autonomia. Não pediu nunca por nenhum contribuinte. Nunca. E isso daí foi uma lição que o pessoal da Secretaria da Fazenda admirava muito isso, e até hoje eu tenho grandes amigos na Secretaria da Fazenda, já saí de lá há quase 30 anos, mas nós fazemos um almoço todo ano do grupo de administração, aquele pessoal mais perto da Secretaria da Fazenda. Que muitos já são aposentados hoje, não estão mais nem na Secretaria da Fazenda, mas a gente mantém essa amizade. Então, lá na Secretaria da Fazenda, onde eu tive a primeira vez exposição na área pública, que eu nunca tinha tido exposição, e também foi um grande aprendizado. Na Secretaria da Fazenda você tem pressão dos contribuintes não querendo pagar, do funcionalismo, pressão do governador mandando aumentar a arrecadação. E os funcionários? Os funcionários eu consegui fazer na Secretaria da Fazenda, uma coisa que não sei como é que está hoje, mas que eu fiz a administração com a própria equipe da Secretaria da Fazenda. Não trouxe ninguém de fora? Não trouxe ninguém de fora. Então, todos eles foram escolhidos por mérito. Todos os administradores da Secretaria da Fazenda foram todos fazendários escolhidos por mérito. E tem mais. Durante o período, como o pessoal da Secretaria da Fazenda era muito bem preparado, o Tasso, quando os outros secretários precisavam de subsecretários, sim, eu indicava o subsecretário, porque ele tinha um cartel muito bom na Secretaria da Fazenda. Uma boa equipe, né? Excelente equipe dentro da Secretaria da Fazenda. E ainda tem muita gente que não aposentou ainda, né? Tem alguns que não aposentaram, mas um grande parte já está aposentado. Mas aí, nesse momento, como era o relacionamento? Como nós estamos falando basicamente para empresários, como era o seu relacionamento com os empresários? Que eles vão usar o termo bem cearense, iam lhe aperrear, né? Não, eu tinha, por incrível que pareça, eu tinha um conselho de empresários que se reuniam comigo, uma vez por mês. Então eles não lhe aperreavam, eles eram parceiros. Eu também recebia, claro, mas eram parceiros. Tá? E tinha gente de peso que me ajudava lá na Secretaria da Fazenda. Então era um relacionamento de alto nível. De alto nível. Agora, então, Zé, lá diziam muito que antes de eu entrar na Secretaria da Fazenda que tinha corrupção, que tinha isso. Eu nunca recebi tipo de cantada ou nada. Nunca. Agora, também tem aquele ditado: o boi sabe onde fura a seca. Tá? Ninguém teria coragem. Não teria coragem de fazer isso. Tá? Então, sabia da sua maneira de trabalhar. E a quem você deve a isso, essa sua maneira de trabalhar? Eu devo ao meu pai, à minha mãe, na nossa formação. E a formação cristã. Porque a gente, quando estava lá, eu tinha uma Bíblia em cima da minha mesa toda a vida. Medo, né? Então, quer dizer que toda a vida eu sempre pautei, graças ao meu bom Deus, na licitude, na correção, não fazer... Aí eu dizia, eu aprendi, quando cheguei nessa fazenda, que assim, na vida pública, na vida privada, você pode fazer tudo o que a lei não proíbe. E na vida pública, você só pode fazer o que a lei prevê. Então, é a grande diferença. Essa, né? Daí. Tá dentro da lei, eu posso fazer. A outra... Então, só o que a lei prevê. O que a lei prevê para ser, em determinado caso? Você tem que aplicar a lei. Bom, você, no capítulo anterior, a gente falou sobre o João Gentil, né, que ele chegou no seu escritório. Vamos retornar, então, para o lado do Beach Park. Então, ele chegou no seu escritório,
oferecendo, pedindo sociedade. Dizendo que estava precisando de um sócio, que ele queria expandir, mas que não tinha, se lembrou de mim, porque eu era cliente dele também. Eu ia mas ia muito lá à praia comer caranguejo. Então eu achei que foi uma boa oportunidade, conversei com os meus irmãos, eles gostaram da ideia, então a gente passou a investir no Beach Park também. E hoje o Beach Park é esse case no Brasil de ser tem uma estrutura muito boa, temos os hotéis em volta do Beach Park. Me conte quantos hotéis tem e a expansão nesses novos parques, nesses novos temas. Bem, são 3 hotéis em volta quatro hotéis em volta do Beach Park, e agora a gente está fazendo um novo investimento, que é o Arvorá, que é o novo parque, ali no caminho na CE040, em Aquiraz, mas Aquiraz, bem no comecinho de Aquiraz. Quase colado do Eusébio. Eusébio e Aquiraz estão tudo misturados, né? Tem umas partes que é Eusébio, outras partes que é Aquiraz, mas é Aquiraz mesmo. É Aquiraz mesmo. E qual vai ser o chamativo para esse parque? O Arvorá são os pássaros. Nós temos 3 aviários enormes, e cada aviário com um tipo de pássaro diferente, e também serve para a pessoa que vem para o Beach Park ter um dia para ir também no Arvorá. Aí no Arvorá tem um restaurante também muito bom, sempre se primou. Sempre nível classe A, tudo do Beach Park é classe A. E como é que está sendo a receptividade da população, do público externo também, fora do Ceará? Há 3 semanas só que nós oficializamos a abertura da venda de ingressos. Tem sido muito boa. Eu digo até que no momento eu estou achando que está melhor do que eu estava imaginando. Tem tido realmente uma adesão muito grande, público muito, muito seleto. As crianças, os adolescentes adoram. Então que é o público principal. É família, tá? Então tem sido muito boa. E nós precisamos, falando com a equipe lá do Beach Park, ter sempre atrações novas. Ninguém pode ter atração nova. A direção é a mesma. A mesma. Os seus diretores são os mesmos que estão lá dando apoio. Tá bom. O CLEI tem uma equipe lá. Mais subordinada ao pessoal. Do Beach Park. E o que é que tem para futuro, Tom? Para futuro, acabamos disso agora. Nós não estão ainda planejando. Não, nós estamos no novo brinquedo, surreal, que está em montagem. Está em montagem, estamos montando. Qual é o diferencial do brinquedo? Porque é a altura e você descer um túnel enorme de água, é surreal, é o nome do brinquedo. Então, como se observa, ele está curtindo essas novidades e, ao mesmo tempo, já deve estar planejando. Não pode fazer, parar nunca, não. Não pode parar nunca. Mas vamos ao ponto principal dessa segunda parte da nossa conversa, do nosso PostoCast. Como a gente tem falado, a gente fala para empresários. Embora nós tenhamos uma audiência muito boa, Ednilton, também do frentista, também de pessoas que se relacionam com o nosso mercado. Como é a sua vivência como um verdadeiro cristão e empresário? Bem, como verdadeiro cristão, os princípios bíblicos que a gente tem de lisura, de honestidade e tal. Como empresário, você tem que investir em gente. Você tem que saber escolher as pessoas que trabalham com você. Porque você não pode administrar sem gente. Mesmo tendo a quantidade que tem hoje de sistemas para lhe ajudar na administração, você não prescinde de gente. É o principal produto, é o principal ingrediente, é a pessoa. O Antônio José, o dono do posto de gasolina, o proprietário do posto de gasolina,
Ele precisa daquela pessoa que dá o atendimento, ele precisa daquela pessoa que, aqui, diferente dos Estados Unidos, ainda tem aquele cara que bota o frentista. Nos Estados Unidos não, porque é tudo automatizado. Mas aqui você ainda tem o cara que coloca a gasolina, que pergunta se você quer mais alguma coisa. Essa pessoa tem que ser bem tratada. Tem que ser treinada, bem tratada. Hoje eu tive conversando com a Leninha é minha esposa, ela dizendo que foi a um determinado lugar aqui, que a pessoa que estava atendendo ela falou mal da empresa onde ela estava. Que loucura! Então ela disse, então como é que pode um negócio desse? A pessoa que está na frente é a mais importante ali. Eu gosto sempre de citar o exemplo que a gente teve posto ESSO. Chegou um diretor britânico e foi nos visitar. Depois de nós conversarmos no escritório, ele foi lá para fora, na pista. Chegou para mim e disse, olha, a pessoa mais importante desse posto não é você não, nem seus irmãos. A pessoa mais importante é o frentista. Exato. Nesse momento, a ESSO está fazendo 6 milhões de abastecimentos no mundo todo e essa pessoa que está representando o dono do posto e a companhia é o frentista. É verdade, sim. Na escola, o professor é a pessoa mais importante. Ele é quem está representando você lá. Se o professor fala bem da sua instituição, dá uma aula boa, então você tem que investir no professor. O Beach Park é aquele que está lá, junto aos brinquedos, também é a pessoa mais importante. Lá no Beach Park, aqueles garçons, que quem veio lá no garçom que ver como é que eles correm, como é que eles dão atendimento. Então, é treinamento. Tudo treinamento e para se chegar a um bom atendimento. Correto. Bom, aí a gente falou do lado empresarial. E como é que o empresário convive com o comércio e com Cristo? Como é essa convivência? Quando eu era secretário da Fazenda, eu dizia assim, se eu pagar todos os impostos, eu não sobrevivo. O cara dizia? Aí eu dizia, rapaz, é o seguinte, mude de ramo. Porque se você está num ramo em que não dá para você pagar seus impostos, você está no ramo errado. Meu pai dizia pior, dizia, olha, se você não conseguir pagar seu fornecedor, pagar seus empregados, pagar os impostos e ainda aguentar o roubo, você não consegue, é melhor sair. Ele incluía até o roubo. Então, a grande pregação do cristão é que tem que cumprir tudo dentro da lei. Tem que ter lisura, honestidade. Tudo dentro da lei. Isso é a sua lição para o... Eu acho que a gente já conversou muito. Eu acho que dava mais para uns 4 podcasts. A sua história é muito... Deixa passar o tempo e a gente volta. Pronto. Aí, eu gostei. Já estamos com a palavra dele para o retorno aqui. Então, será um prazer, Antônio José. Muito bom falar com você. Foi bom. E a nossa convivência é desde a infância. Isso né? É verdade. A gente tem uma ligação muito bacana, sempre nos deu muito bem. E muito nos ajudou a vida toda, então eu tenho uma gratidão muito grande a ele, ao pai dele, à mãe dele. E para terminar, dê uma mensagem para o dono do posto, o empresário cearense e para o frentista. Paulo, dono do posto, não se preocupe com os carros elétricos. Sempre vai ter carro usando gasolina, usando diesel. Ele está dizendo que eu digo sempre, nós vamos ter nada de transição transição energética. Vai ser uma convivência de energias diferentes. Isso. Você está dizendo a maior verdade. O mercado está aí na frente. Eita, rapaz. Sirva o mercado, faça um bom serviço que você vai ter sempre cliente parando no seu posto de gasolina. Oh, coisa boa. E para o frentista, o que é que você diz? Para o frentista eu digo, faça um bom serviço. Você está fazendo não só para você, mas para Deus também. E para a sociedade cearense? Sociedade cearense, olha, não desanime. O Ceará é um grande estado e nós vamos continuar sendo essa alavanca de desenvolvimento do Nordeste. Parabéns, muito bacana a mensagem que o nosso Ednilson trouxe para a população cearense. Uma mensagem de otimismo, uma mensagem de fé. Muito obrigado. Sempre às ordens.